E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias do São Paulo, tudo sobre as notícias dessa quarta-feira e o debate aí sobre a utilização de Jamal Lewis. Chega para ser titular. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e já comenta aí, você acha que ele deve chegar pro lugar do Wellington ou tem que esperar um pouco? A gente vai estar assistindo o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários, a gente vai debater e comentar muito do Tricolor e sobre a chegada dos dois novos reforços, beleza? Crianças de Detroit, tô deixando aí na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Verdade, mas ele chega para ser titular, você acha? Não, né, Arnaldo? Não. Agora, essa pergunta é importante porque o São Paulo vai precisar de um lateral esquerdo titular para o ano que vem. No máximo, ele vai ficar com o Wellington até dezembro, né? O Wellington já tem o pré-contrato na Premier League, inclusive, e vai jogar até dezembro no São Paulo só. O Jamal Lewis o São Paulo tentou contratar primeiro o Alexandre, que seria um lateral para ser titular. Aí o Flamengo ofereceu $1.800.000, 800 mil reais, desculpa, $1.800.000 de salário, que é um salário maior que o do Lucas. O São Paulo foi até, olha, o Flamengo está oferecendo um salário tal para o Alexandre. São Paulo não tinha grana. Aí foi atrás do Mário Rui, lateral português, estava saindo do Napoli. O Mário Rui tinha mais um ano de contrato e queria receber o que ainda teria para receber para o Napoli para rescindir. O São Paulo tinha oferecido 2 anos de contrato. São Paulo, ou você se acerta, não vou pagar a sua rescisão com o Napoli. Não deu certo. Aí foi atrás, essa era a mais ousada. Aí o São Paulo foi logo depois da lesão do Patrick, foi pro tudo ou nada. Foi tentar contratar o lateral titular da seleção brasileira. Isso acho que pouca gente sabe, o Wendel. Numa operação que envolvia também, talvez, a cessão do Moreira. Para quem não sabe, o Moreira tem nacionalidade portuguesa, ele joga na seleção de base de Portugal. O Porto tem interesse, alguns clubes têm interesse, ele já joga na seleção de base de Portugal. Às vezes ele é cedido na data FIFA também, para a seleção sub-20. E aí o São Paulo estava disposto a fazer uma coisa, ia fazer que nem o Flamengo, ia rasgar o orçamento. Contratar o Wendel em definitivo, pagando sei lá quanto pelos direitos federativos, coisa que o São Paulo não fez nessa temporada toda, porque não tem esse dinheiro, a não ser que rasgue o orçamento e comprometa receitas futuras. Isso estava quase passando pela goela do presidente Júlio Casares, que está nessa cruzada de arrecadar fundo para amortizar as dívidas de curto prazo e não colocar o clube a perigo. Era uma situação, a pressão do departamento de futebol, não tem lateral. E aí, esse negócio, a proposta foi apresentada, o Wendel, no final das contas, preferiu ficar em Portugal, ficar na Europa, e não foi feito. Aí, nas últimas 72 horas, foi o que acontece por isso que eu falo, na janela gorda da CBF dessa temporada, ficou ainda a raspa do tacho do mercado europeu. Quem não se encaixou lá. E aí o São Paulo começou a... Quem se encaixou, né? E aí foi sugerido o nome do Jamal Lewis, que estava no Newcastle, era o terceiro lateral do Newcastle. E que é um jogador, o Newcastle, que é o time que eu acompanho, lamentavelmente é um time que tem uma massa de torcedores maravilhosos, mas não ganha de ninguém, virou novo rico, né? Contratou vários jogadores importantes. Um, aliás, foi afastado por escândalo de apostas, o Tonali está voltando agora, né? Quando você fala, a gente vai pondo aí os times que ele já jogou. Pode falar. Tá. Jogou em poucos clubes, na verdade. No Newcastle mesmo, que é o detentor do passe, foi o que ele menos jogou, né? Tá vendo? 36 jogos, né? Que é o detentor dos direitos dele. Ele foi indicado pelo scout numa faixa de jogador que atenderia às necessidades do São Paulo para a posição. Um jogador que pode fazer um pouco do trabalho que o Caio Paulista fazia. Ele tem mais ou menos a mesma altura, a característica do apoio em diagonal, a passada larga e tal, coisa que o São Paulo tinha com o Wellington e Caio, e agora só tem o Wellington. Então, ao analisar tudo isso, as características do jogador, o São Paulo optou por fazer esse negócio, por empréstimo com opção de compra. 2.800.000 euros se ele for comprado
daqui a um ano, né? E aí tem toda a questão, né? Tudo bem, chegou aqui, quem não viu as entrevistas, assista, porque tem até as legendas, né, na TV São Paulo, porque ele fala inglês, mas ele é um sujeito simpático, extrovertido, falou bastante, falou coisas da história do São Paulo, ele veio informado, né? Veio... Simpático, né? Gostei. Então. Gostei, vai dar Só certo. que ele já foi para Irlanda, né? Para atender a data FIFA. Tem isso, né? O São Paulo, aliás, foi o clube brasileiro que mais cedeu jogador na data FIFA, sabia? É isso. Não era sempre o Flamengo fazer isso? Não sabia, não. Essa data foi o que mais cedeu. Então. Pô, tudo bem. Claro que tá contando, o Jackson Mendes tá contando. É o cara que tá lá fazendo serviço Tá, mas o Lucas tá, o Arboleda tá. Administrativo. Não, ele tá lá. Não, cara. mas acho que o Jackson Mendes é uma conversa boa para falar do outro reforço. Dá para explicar. Do Santilongo, volante que veio do Belgrano da Argentina. Tem a ver com o Jackson Mendes. E aí, analisaram tal. Era uma contratação acessível. O Newcastle facilitou no empréstimo. E o São Paulo fez essa aquisição, né? Tem 26 anos e tudo mais. Vem para ser titular, né, Tironi? Imagina que o cara vai voltar da Europa, o São Paulo vai estar em campo, né? Vai estar em Belo Horizonte para jogar contra o Atlético Mineiro. Até esse cara se adaptar, poder ser uma opção e tal, demora um certo tempo. Acho que ele vai, sei lá, se fizer uma ou outra partida. O titular vai continuar sendo o Wellington. Ele não vai ser substituído. Mas no ele joga. Dá pra revezar, né? Sim. Ele Mas- joga no brasileiro Sim. e enquanto tiver na Liberta e tal, né? Dá pra... Mas Coisa ele que não bate tá com as duas acontecendo. pernas, né? Sim, ele esse eu falei aqui, até curioso. Uma de cada vez. E não ele cai, diz. né? Uma de cada vez. Ele é ambidestro, né? Um jogador que utiliza tanto a perna direita Então, quanto a perna mas é esquerda. verdade. Ele pode ser utilizado. Desculpa. Não, vai lá, Sá. vai lá. Ele pode ser utilizado numa segunda linha, Pode. fazendo o Wellington passando pelo lado e ele por Os dentro. dois ainda. A característica que o afastou do Newcastle nessa temporada, o técnico do Newcastle o Newcastle tem o Bruno Guimarães, o Joelinton, tem o Isaac, que é jogador sueco, o Gordon, que é jogador da seleção inglesa. Isso é Tem bom. uma turma grande. Gordon. O técnico do Newcastle, ele gosta de jogar com linha de 4 lateral defensor. Então a característica que mais distingue o Jamal Lewis, que é o apoio ao ataque, no Newcastle ele não ia jogar. Né? Porque muitas vezes o técnico do Newcastle coloca o zagueiro alto, que é o Burn, canhoto, de lateral esquerdo. Irlanda e quem? Vamos ficar de olho nesse jogo. Né? Irlanda Será e que ele vai eu jogar? até sabia, são dois, mas estão jogos meio... Estão contra adversários europeus, mas eu não sei se é Romênia ou outro. Seria legal de assistir, hein? Não sei se alguém transmitir, mas é uma questão. Na Irlanda do Norte ele joga, não tem muito jogador na Irlanda do Norte. Então, mas é essa a situação, né, Tironi? Eu acho que, como o Vessone falou, talvez ele seja utilizado quando tiver condição em algumas partidas do Brasileiro. É diferente do segundo reforço, que já pode jogar. O Wendel, só fiquei com uma dúvida, desculpa. A dúvida é, o presidente topou o jogador que não topou no final, né? Então, eu acho que o presidente seria dobrado no final das contas. Certo. Mas no final das contas não rolou e o São Paulo não investiu em direito federativo. Agora, tem um detalhe. Se esses caras forem bem e o São Paulo ganhar a Libertadores, você vai estar no meio do Mundial tendo que renovar contrato, antecipar a renovação. Os quatro jogadores contratados foram contratados com empréstimo até o meio do ano que vem. Mas Bota de novo a tela ali do Jamal Lewis. Eu não falei dos outros clubes, né? Esqueci. Vamos falar já. Bota aí, olha lá. Em 2017 a 20 ele jogou no Norwich, foram 100 jogos. Depois no Newcastle, 20 a 23, jogou 36 jogos. E no Watford jogou de 23 a 24, temporada, jogou 38 jogos, tem 26 anos, 174 partidas, 2 gols marcados e tem 7 assistências, o Jamal Lewis. No Norwich ele se revelou, até jogou um pouquinho com o Gabriel Sara, jogador do São Paulo que foi vendido para o Norwich lá atrás. E aí ele chama a atenção do Newcastle, que o contrata, mas utiliza pouco. O ano passado ele jogou a temporada toda no Watford, jogou praticamente todos os jogos, né, 38, na segunda divisão inglesa. Fez uma boa temporada na segunda divisão inglesa. O Watford não subiu, então não tinha dinheiro para contratá-lo em definitivo. O Newcastle optou por emprestá-lo para um outro centro. O Watford, que é o time do Elton John, viu? Exatamente. ele me parece o caso de juízo. O que estava acontecendo era, como o Wellington jogava todos Desespero. e se machucava, era sorte. Agora a diretoria está com era mais sorte do que juízo. E agora deu um pouquinho de juízo. Reveza, respira o Wellington, joga um pouco.
sai um pouco, deixa ele vai jogar. Você tem um cara... Você pode controlar a minutagem sem tirar o Wellington do time. Chegou Também. lá 15 minutos do segundo Bom, o tempo. Patrick vai voltar quando? Talvez só volte ano que vem. Fraturou a clavícula. Né? Então, e assim, o Zubel Dias estava utilizando o Patrick. Tava, exatamente. Na minutagem do Wellington. Estava utilizando o Patrick no time B, no Brasileiro. Só que o São Paulo ficou sem o lateral reserva, inclusive, né? Bom, outra... Mas é aquilo que a gente falou no início. No ano que vem, tem o Jamal Lewis emprestado por 6 meses e nenhum outro lateral. Talvez a recuperação do Patrick. São Paulo vai ter que contratar de novo ano que vem. Vai. Lateral esquerdo. É, Então vai embora. outro reforço. O cara foi embora no meio do ano. 2. O outro reforço do São Paulo é o Santiago Longo. E a gente vai mostrar a tela com os números dele também. 30 jogos em 2024. 2.247 minutos em campo, 80% do passes certos e 3 desarmes por jogo. Não é pouco para um volante? Dependendo do... Mas assim, o Santiago Longo é uma coisa bem diferente, né? Olha, ele não participou de nenhum gol na temporada, mas tudo bem, não é a dele, né? Então, vamos lá dar a característica dele, né? Ele foi contratado sobretudo porque as características... hoje, o Massini falou um pouco sobre isso, até falou de uma forma detalhada, interessante, que é o scout, né? O scout, você vê lá a idade e tal, histórico e tal, mas vê os vídeos e vê as distâncias percorridas, quantos piques o cara dá, se ele joga com a bola no pé, se ele vai... Se ele usa brinco, não usa. Se ele usa brinco, não. E o Santi Longo, ele é um jogador que foi... Se eu falei que o Jamal Lewis tinha alguma coisa do Caio Paulista, uma característica que o elenco não tem mais, o Santi Longo tem as características do Pablo Maia. É um primeiro volante com mobilidade. É mais um pintado do que um... Não é o segundo, não é o segundo. Marcos Antônio, não é o Bobadilha, ele é um primeiro. O São Paulo só tem o Luiz Gustavo. Né? Só tem o Luiz Gustavo jogando todos. Enquanto o Fluminense ele quase afogou. Na teoria... Tentou outro jogador. Ok, mas... Cara, tentou, não deu, tá dentro da realidade do clube e contratou certo. Posso falar um negócio pra vocês? Vocês vão gostar dele. Do Santiago Longo? O Santiago Longo ele só jogou no Belgrano na vida dele. Tá encarando, imagine, o cara só joga num clube da Argentina desde que era menino, tá encarando isso como uma... Pô, para o cara é um baita de um desafio, né? Vinha jogando, teve pela promessa de negociação, o Vesson até falou com isso, da diretoria do Belgrano lá atrás, teve um litígio com a direção, uma desavença. Quando o Belgrano é eliminado pelo Atlético Paranaense, o Belgrano resolve negociar vários jogadores. Um dos principais, ou o principal, foi negociado com o Boca Juniors. E o Santiago Longo foi negociado com o São Paulo no mesmo modelo, né? Empréstimo com opção de compra no ano seguinte. Esse não foi para a data FIFA, está treinando no CT. Ele pode até não contra o Atlético, porque eles não estão inscritos na Copa do Brasil, né? Ainda. Mas ele pode jogar contra o Internacional, no Cruzeiro, no jogo seguinte, pode ser utilizado contra o Cruzeiro. Uma coisa que mudou, não pode Copa do Brasil entre as fases, entre os jogos. Um jogo e outro. Mudou. Na mesma fase, né? Porque o Lucas, por exemplo, joga para o segundo jogo. Isso não pode mais. Se o Lucas chega agora, ele não jogaria o segundo contra os Corinthians. Mudou, o regulamento está claro lá, só na próxima fase. Mas também, aí vou chegar lá no Jackson Mendes, que foi convocado pela seleção equatoriana. Muito dessa insistência por um primeiro volante com essa característica foi porque o Zubeldia não quer usar o Jackson Mendes, assim como o Dorival não quis usar o Jackson Mendes. Claro que o Jackson Mendes e o Pablo Maia diferem bastante, mas o Jackson Mendes é um primeiro volante. E os caras não querem utilizar. Isso é um mistério, né? Isso é um mistério, né? A gente acabou de falar, porque o Equador é bom, porque vai dar trabalho pro Brasil, o cara vai pra seleção. O cara Já comenta aí, você acha que o Jamal Lewis e também o Santiago Longo chegam para brigar por uma vaga no time, já para serem titulares? Ontem eu tava até comentando com um amigo meu aqui, a gente tava saindo do futebol, e assim, não é possível que o São Paulo foi lá na Inglaterra buscar um lateral que seja pior que o Wellington. O Wellington, ele é um lateral horrível? Eu não acho ele um lateral horrível. Eu acho que ele tem as suas limitações. Defensivamente, ele é um pouco limitado e acho que a principal qualidade do Wellington é ele conseguir chegar no fundo. O problema é o cruzamento. Ele cruza muito mal. Então não é possível que o São Paulo foi na Inglaterra, aos 45 do segundo tempo da janela de transferências, buscar um lateral que nem fala o português e é pior que o Wellington.
Se o São Paulo tiver feito isso, a gente pode fechar as portas do Morumbi. Não tem condição. Então, pra mim, é um cara... Eu já disse isso aqui nos vídeos anteriores. É um cara que chega com rodagem europeia, com mentalidade europeia, com conhecimento tático, conhecimento técnico, maturidade de Premier League. É outra coisa. Esse cara, com certeza, é um cara que sabe bater na bola. Com certeza é um cara que acerta um passe de 2, 5, 10, 15 metros. Se precisar dele fazer uma inversão de um lado para o outro, ele consegue. Porque é outro nível. Lá os jogadores são muito melhores preparados tecnicamente. E os fundamentos, o domínio, o passe, a condução de bola. É diferente. Aqui no Brasil, nós ainda temos muitas coisas a evoluírem. Taticamente, ele deve ser um jogador mais inteligente, deve saber a hora de correr, saber a hora de cadenciar, saber a hora de ir por dentro, saber a hora de ir por fora. Então, assim, sinceramente, não é possível que o São Paulo foi lá na Inglaterra buscar um lateral que seja pior que o Wellington. Sobre o Santiago Longo, assim, tem muita gente que, e eu concordo, o Luiz Gustavo tá numa ótima fase, tá jogando muita bola, mas o Luiz Gustavo ele não vai conseguir jogar todos os jogos. O próprio jogo contra o Fluminense, ele já não foi tão bem porque sentiu. Claramente ele estava cansado. Claramente ele tá sobrecarregado com o Bobadilla. Porque apesar do Bobadilla vir numa crescente, ele ainda deixa a desejar. Ele ainda deixa a desejar. Eu acho que já passou da hora do Marcos Antônio ganhar espaço desse time para ajudar o próprio Luiz Gustavo na saída de bola. Porque o Luiz Gustavo, ele tem um ótimo passe, ele tem uma saída de bola, ele tem confiança para girar o corpo e dar continuidade da jogada, coisa que o Bobadilla não tem, coisa que nem o Pablo Maia tinha. Por isso que o Alisson e o Pablo Maia faziam uma boa dupla, porque o Pablo Maia era o cão de caça que marcava e era bruto, além de chegar na frente com a finalização, mas o Pablo Maia ele tinha muita dificuldade de virar o corpo, dar continuidade para a jogada. Quantas e quantas vezes a gente viu o Pablo Maia toca para trás, toca pro lado, toca para trás, toca pro lado, toca... Não, isso aí era insuportável no Pablo Maia. Mas o Alisson, que era o companheiro de volância dele, era totalmente o contrário. É o cara que pegava, girava o corpo, carregava a bola, dava o passe difícil, fazia inversão, fazia o passe entre linha. Por isso que eles eram uma ótima dupla, além do Alisson ser muito dinâmico. O Bobadilla não tem essa dinâmica. O Marcos Antônio já parece mais com o Alisson. Já é um cara que parece mais um motorzinho, que se solta, que cai por todos os lados, que marca. Não marca tão bem quanto o Pablo Maia, mas já é um cara que sabe marcar. Para mim, marca melhor que o Bobadilla. O Bobadilla às vezes é muito afoito. Então ele marca melhor, ele é mais dinâmico, ele tem o passe. É um cara também que veio da Europa. Se a gente vê aí, o Scarpa, quando veio lá do Olympiacos, lá da vida, lá, a mídia, o Scarpa é um deus. Esse Felipe Anderson aí até agora tá sendo uma piada. A gente viu, o Felipe Anderson vai nadar de braçada no futebol, não tá fazendo nada. Para o falar, não tá fazendo nada, tá jogando nada. Então, assim, eu não acho que esses caras chegam pra carregar o time das costas. O time do São Paulo é um time de conjunto que tem um jogador diferente, que é o Lucas Moura. Beleza? Beleza. O São Paulo precisa de ajustes. O primeiro ajuste parece que o Zubeldia tá entendendo é sacar o Luciano do time. O Luciano não veio bem. Ah, mas é o artilheiro do time. Cara, tem tanto comentário que vem aqui da galera. Mas é o artilheiro do time na temporada. Olha as atuações do Luciano. O Caleri não é o artilheiro do time na temporada, mas vocês têm dúvida que o Caleri é mais importante que o Luciano? O Lucas não é o artilheiro do time na temporada, mas vocês têm dúvida que o Lucas é mais importante que o Luciano? O Rato não é o artilheiro do São Paulo na temporada, mas vocês têm dúvida que o Rato é mais importante para o time do São Paulo que o Luciano? Em muitos jogos, o Luciano teve atuações ridículas, medonhas, medíocres e fez gol. Jogo contra o Red Bull, jogo contra o Tajeres. Atuações ridículas do Luciano. E ele fez gol. Então, calma. Um monte de gol no Campeonato Paulista. Nossa, todo poderoso Campeonato Paulista. Igual o Pedro. O Pedro também enfiou gol no Campeonato Carioca e a mídia endeusa. O Luciano enfiou gol no Campeonato Paulista. A torcida idolatra. Gênio, ídolo. Então, o Zubeldia parece que já entendeu. O William Gomes deve ganhar mais oportunidades. Moleque muito bom de bola. Tende a evoluir.
Parece ser mais maduro que o Antony, parece estar mais preparado que o Antony. Não tô falando que ele vai jogar mais que o Antony, eu tô falando que maturidade, parece que ele subiu mais maduro, parece que ele tá mais preparado psicologicamente, fisicamente, ele é mais forte que o Antony. Então é um moleque pra gente ficar de olho. O Ferreirinha tá machucado, São Paulo não contratou substituto, esse moleque pode ajudar. Não é ruim. Esse menino, se ele ganhar uma sequência de jogos, uma confiança, pegar um pouquinho de massa, vocês vão ver o que esse moleque vai fazer. Muito diferente. Muito diferente. Esse menino vai dar muita alegria pro torcedor do São Paulo. Deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário. Eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.